Bom dia para todo mundo. Estamos aqui no nosso segundo webinar da Cartado. Eu vou pedir para vocês aproveitarem esses minutos iniciais para garantir que estão me ouvindo bem. Qualquer problema, por favor, me sinalizem aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela também. Me sinalizem se vocês estiverem, assim que vocês estiverem visualizando. E quem tiver e se sentir confortável de sinalizar de onde está assistindo esse webinar, a gente vai ficar empolgado em saber e entender aí da onde que vocês estão assistindo, tá? Bom, para gastar esses minutinhos iniciais do nosso webinar de apontamentos e camadas no mapa, eu vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês, que tem a ver, né, aí com o assunto que a gente vai tratar hoje. Vocês, não sei se todos sabem ou se todos têm ideia, mas cerca de 80% dos dados que são gerados no mundo todo, eles têm algum componente geográfico. Então, de alguma forma, a gente sempre precisa saber daquela informação onde ela está, né? Então, por onde que estão dispersos os meus ativos, onde que o meu time vai estar trabalhando, onde que é mais estratégico atuar com base em alguma decisão que a gente vai tomar, onde que a gente tem maior incidência de ocorrências, tudo isso tem a ver com o que a gente já usa aqui dentro do Cartado no dia a dia, né? Bom, hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre as funcionalidades de mapas dentro da plataforma do Cartado. Entender que, para além de deixar e de talvez ter conteúdos bonitos aí, né, visualmente geográficos, às vezes para alguma apresentação, muitas funcionalidades podem ser bem estratégicas aqui no dia a dia, principalmente quando a gente fala de operação de campo, né? Independente aí do segmento que a gente está falando, seja de infraestrutura rodoviária, seja de infraestruturas urbanas, seja de segmento aí de energia, geradoras, distribuidoras. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais alguns detalhes e algumas aplicações dessas funcionalidades para melhorar e para realmente ser um recurso a mais no dia a dia dos nossos usuários, né? E de quem possa aí estar assistindo o nosso webinar também para conhecer um pouco mais da plataforma. Vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me sinalizem, por favor, se vocês estarão vendo, tá? Luan, chegou para você minha tela aí? Aham. Fechou. Bom, já demos aí alguns minutinhos para todo mundo entrar e a gente vai dar início, então, ao segundo webinar desse ano. E o assunto de hoje, né, novamente, são apontamentos e camadas no mapa. Vou me apresentar agora. O meu nome é Etienne, eu sou CSM do segmento de energia e também de rodovias aqui da Cartado. Eu sou formada em engenharia elétrica e já acompanho aí alguns clientes há pouco mais de um ano, tá? Vamos começar então. Por favor, vocês tendo dúvidas, né, ou qualquer comentário e contribuição, sintam-se à vontade para colocar ali no chat, tá? No finalzinho eu vou dar alguns minutos para a gente vasculhar o chat e trazer alguns conteúdos que sejam relevantes aqui para o nosso webinar. Bom, antes de mais nada, eu vou compartilhar com vocês o escopo do webinar. A gente vai começar falando um pouco sobre mapas na plataforma web, tá? Então, entender quais são as funcionalidades ali dentro do cartado de desktop, né? E em seguida a gente passa para também algumas funcionalidades no mobile. Tá? Isso aqui realmente já vai trazer muito mais vantagens aí para gente no que diz respeito à operação diretamente lá de campo, né? Quem está vendo o cartado lá direto do campo. Vamos começar então pelos mapas na web. Vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui na tela de apresentação, mas a gente vai ficar pulando da apresentação para o nosso aplicativo também, tá? Mas antes de mais nada, mapas e pontos, né? Mapa de pontos e mapas de calor. Vocês que são usuários do Cartado já conhecem a plataforma e já devem ter notado que nós temos tanto o mapa de pontos aqui, né? Onde a gente consegue visualizar algumas informações pontuais, quanto o mapa de calor também, tá? Então, aqui estão essas abas que eu estou indicando aqui na apresentação. A gente logo vai explorar isso com mais detalhe ali dentro, diretamente na plataforma. Um pouquinho, um overview do que a gente tem dentro da nossa tela de mapas, tá? Então, aqui, como eu comentei com vocês, tá a nossa aba de mapa de pontos, do ladinho tem o nosso mapa de calor.
Na manipulação do mapa de pontos, a gente tem aqui no canto superior direito a possibilidade de ajustar zoom com um clique, tá? Também aqui embaixo a gente consegue selecionar o tipo de mapa. Então, se a gente está visualizando um mapa base com esse desenho né, chamado de padrão, né? Ou com uma visualização de satélite, por exemplo, é diretamente daqui que a gente consegue selecionar esse tipo de mapa que vai estar no visual. Na lateral esquerda, no canto superior, a gente tem algumas ferramentas de pontos e polígonos, né? Seja para desenhar, para medir, para estimar alguma geometria também diretamente no mapa, é possível fazer com essas ferramentas que estão nesse canto superior esquerdo. E aí vem um pouco mais do que a gente vai explorar hoje, né? Que é a lista de camadas. Essa lista de camadas fica aqui no canto inferior direito, tá? E ao clicar nela, a gente vai ver realmente a relação de camadas que vai estar disponível no nosso mapa, tá? Antes da gente passar para diretamente olhar ali dentro do sistema, eu queria contextualizar vocês um pouco do conteúdo que a gente simulou para enxergar essas informações no mapa, tá? Eu sei que possivelmente boa parte dos nossos usuários que estão aqui são de infraestrutura rodoviária, mas fiquem tranquilos que o assunto não vai sair desse tema também, tá? A gente consegue fazer toda a correlação entre o assunto de infraestrutura no geral, mas eu vou compartilhar com vocês que eu usei o construtor de formulários, que inclusive foi tema do nosso primeiro webinar. Eu usei o construtor de formulários para construir algumas fichas, tá? E aí eu usei duas fichas, uma ficha de inspeção de redes, que aí a gente consegue entender um pouco mais na infraestrutura de distribuição de energia, inspecionar toda essa rede, entender se temos algum poste danificado, entender se alguma estrutura da rede ela está com alguma necessidade de reparo, se tem algum aquecimento, né, nos cabos, se tem algum aquecimento até nos itens ali de proteção da rede. E também criei um formulário aqui que é muito comum, né, nas distribuidoras chamarem de olho vivo para vegetação. Então, seriam nada mais é do que uma inspeção a fim de identificar vegetações que estejam chegando muito próximo da rede, que podem ser um problema aí numa situação de vento e de chuva. Tudo isso daqui não foge, né, como eu comentei, do tema de infraestrutura rodoviária. A gente tem inspeções aí por toda a rodovia, de pavimento, de itens ali de proteção, enfim, e também olhar para a vegetação, né, fazer um mapeamento e estipular aí em campo, direcionar para campo, né, uma atividade de poda ou até mesmo de roçada, enfim. Então, todo mundo no mesmo contexto aqui, só com seus pequenos detalhes, tá? Bom, contextualizado o tema em que a gente construiu esses formulários, eu vou começar aqui a mostrar para vocês um pouco sobre a configuração e o que a gente precisa fazer para que essas camadas estejam disponíveis ali no mapa para a gente, tá? Então, eu quero ver os meus apontamentos, quero ver os meus painéis de alguma forma, né? Dependendo do que for organizado ali na plataforma, eu quero ver tudo isso geograficamente, né, com georreferenciamento. Quero ver isso disperso no meu mapa, entender onde estão, entender se existe alguma concentração dessas atividades. Então, antes de mais nada, a gente vai começar com a configuração disso, tá? A gente pode configurar, então, formulários. Então, a gente vai ter uma parametrização, né, um ajuste ali, para que formulários sejam inseridos nas camadas do mapa. E aí, para fazer isso, a gente vai entrar nas configurações dos formulários, tá? Então, a gente entra aqui em configurações, formulários, e a gente vai selecionar o formulário em que a gente quer ajustar, edita, e aqui a gente tem configurações da lista de camadas no mapa. Olha só, esse formulário, por exemplo, a gente consegue ver que ele está flegado, né, para adicionar esse formulário à lista de camadas no sistema web, mas aqui, por enquanto, ele ainda está desflegado para adicionar esse formulário à lista de camadas do aplicativo. Eu vou aproveitar para flegar isso daqui, ou seja, eu ativei, então agora ele está ativo tanto para o sistema web quanto para o aplicativo, tá? Até aproveitando a tela em que a gente já está
Entrei aqui para editar, né, esse formulário. Eu consigo configurar também, aqui a gente tem uma prévia de como a gente vai ver isso no mapa. Eu consigo configurar as cores, o ícone, né, que vai ser representado esse apontamento lá no, quando a gente for visualizar ele no mapa, que ele tá com um ícone de diamante, e o tamanho também. A gente consegue ajustar para ele ficar maior ou menor. Tudo bem? Aqui na personalização de tabela de atributos do mapa, essa parte aqui, inclusive deixei lá no finalzinho para a gente retomar isso. O que que é essa configuração? Quando a gente vê um apontamento no mapa, né, a exemplo de como ele está aqui, a gente está só vendo os pontos e a gente sempre vai precisar entender o que mais tem ali, né? Por mais que eu tenha selecionado uma natureza, uma classe específica e sei do que se trata aquele apontamento, pode ser que você tenha necessidade de ver uma foto, a equipe que está alocada àquela demanda, quando que foi executado, qual que é o status disso, enfim. Aqui a gente define justamente essa informação. O que que tem, o que que precisa ter no card que eu vou clicar nesse apontamento para aparecer lá no mapa. Já a gente vai ver isso na prática. Qualquer ajuste que tenha sido feito aqui, a gente precisa clicar em salvar para que ele seja aplicado, tá? E aí a gente consegue vir aqui para a dashboard visualizar essas informações. Antes disso, a gente tem as configurações dos painéis, mas eu já vou mostrar isso daqui direto no mapa. Bom, vou então aproveitar para a gente colocar em prática um pouquinho do que já falamos no início desse webinar, né? Funcionalidades daqui do mapa. Eu, particularmente, gosto de ver no modo de padrão. Então, essa visualização para mim é um pouco mais confortável. Então, eu estou fazendo zoom out usando o mouse mesmo, tá? Então, com a rolagem do mouse. E eu vou buscar, vou trazer aqui, selecionar a minha lista de camadas. A gente acabou de ajustar um formulário, né? Dizendo assim, eu quero que aquele formulário apareça no meu mapa. Aqui na lista de camadas, ela é organizada justamente com algum anexo, né? Que a gente possa, alguma camada que a gente possa anexar, a gente já vai falar disso. E também consigo acessar esse formulário que eu acabei de configurar diretamente por essa aba de naturezas. Então, eu vou na natureza, abro a natureza aí, né, que eu acabei de configurar e eu consigo ver os formulários que estão ali dentro. Eu vou ativar todos eles aqui para que a gente visualize no mapa. Olha só. Para além da lista de camadas, a gente também tem filtros, tá? Então, só vou desativar aqui, a gente também já vai falar de qual a importância desses filtros aqui em cima. Olha só, os formulários que eu configurei, eu consigo então selecionar pela lista de camadas para que eles apareçam aqui no mapa, tá? Agora, a gente acabou de ver que dentro dessa organização da lista de camadas, eu também consigo visualizar menus e painéis. Vou mostrar para vocês como que a gente configura isso antes da gente voltar aqui e entender e realmente olhar melhor o que que a gente consegue fazer com tudo isso, tá? Vamos lá. Bom, configuramos então o formulário para a nossa lista de camadas, tá? Então, aqui a gente consegue habilitar tanto o web quanto o aplicativo e também configurar os campos da tabela de atributos, como a gente já comentou, e também podemos aqui configurar um painel específico. Então, se você tem um painel que ele é um filtro, né, um pré-filtro, uma visualização detalhada que você quer de determinada natureza ou de determinada classe, você também consegue habilitar para que você veja aquele painel por completo dentro do mapa. Isso pode ser um pouco mais prático, porque você pode ter várias classes dentro de um mesmo painel, e isso pode ser um pouco mais rápido de visualizar diretamente no mapa, tá bom? Como que a gente faz para configurar isso? Também é no menu de configurações, menus e painéis. A gente vai selecionar o painel que é do nosso interesse visualizar no mapa, clica em editar, e aqui estão as configurações de camada no mapa, tá? Bem similar ao que a gente tem para formulários, a gente pode adicionar esse painel às listas de camada na web e também no aplicativo. Aqui eu também consigo selecionar qual que é o tipo de ícone, cor, tamanho que ele vai aparecer lá no meu mapa. Tudo bem? Vamos lá então. Vou voltar aqui na dashboard, nos pontos, tá?
Vou voltar para a configuração padrão, que eu acho bem mais confortável. E agora eu vou querer visualizar o meu painel do webinar. Deixa eu ajustar a localização dele aqui. Olha só. Então, eu também consigo fazer diretamente, fiz aparecer todos os pontos, né? Ao invés de clicar ali por classe, como a gente fez no caso dos formulários, a gente consegue habilitar um painel por completo direto na camada do mapa, tá? Então, vou até fazer de novo aqui o que a gente tinha acabado de fazer. Lembrando que, olha só, nessa natureza de distribuição, eu consigo. Deixa eu desativar para não ficar muita coisa também, tá? Consigo habilitar formulários específicos, tá? Dependendo da classe. Ou a gente pode configurar aí para que um painel inteiro seja visualizado no mapa, tá bom? Bom, essas são as principais configurações aqui do início. Vamos ver o que que espera a gente aqui para as próximas funcionalidades que eu quero mostrar para vocês. Olha só, ali no início eu comentei que eu desabilitei os filtros que constavam aqui em cima, né? Isso porque ele estaria limitando o que a lista de camadas está tá visualizando ou está habilitando para mim. Ah, se eu habilitar uma camada e ela não estiver de acordo com os filtros que estarão aplicados aqui, nada vai aparecer no mapa, tá? Isso é importante. A gente tem alguns filtros que são que ficam aqui em cima de forma pré-setada. Isso é justamente para que a gente não tenha uma performance prejudicada da plataforma, principalmente em se tratando de mapas, tudo bem? Mas eu quero mostrar, o que eu quero mostrar aqui sobre filtros para você é justamente como otimizar muitas vezes a performance, né? Pode ser que eu tenha um painel muito extenso, com um volume muito grande de dado, seja de pontos ou seja de dados inseridos naqueles formulários, e isso pode acabar prejudicando a performance da dashboard, tá? Então, para a gente ajustar isso, pode ser interessante, até mesmo antes de selecionar, né, essa camada a gente, ou até mesmo depois, não há problema, a gente vir aqui no adicionar filtro, inserir, por exemplo, posso filtrar aqui por classe, e deixar uma visualização mais filtrada. Então, você tira um pouco desse volume de dado que está sendo apresentado na dashboard. Filtros que podem ser relevantes aqui nesse momento são filtros de data, por exemplo, né? Se a gente está falando de uma operação de campo aí que você tem um painel que acumula tudo isso, a gente pode precisar ver um filtro só do mês referência que eu estou falando, ou só de um status específico, ou de uma etapa do fluxo de aprovação específica, tá? Poderia ser aqui, ó, uma etapa do fluxo de aprovação específica, itens que já foram concluídos ou o contrário, né? Itens que ainda precisam ser executados pela minha equipe de campo. Então, isso tudo pode ser ajustado aqui pelo filtro, até para higienizar, deixar as coisas mais focadas no que realmente importa, tá? Vou mostrar para vocês então, olha só, meu painel de distribuição tem são três classes de formulários, eu vou colocar para que seja só inspeção de cruzetas, por exemplo, tá? Ele vai visualizar para mim só aquilo que corresponde ele só vai visualizar para mim da camada aquilo que corresponde ao meu filtro, tá? Então, vou até mostrar aqui para vocês que se eu colocar qualquer outra classe aqui, daí nada aparece. Então, se por algum motivo você tiver, poxa, eu tô habilitando as camadas. A Etienne falou para mim que é só clicar aqui, habilitar as camadas e era para estar aparecendo alguma coisa e não tá aparecendo nada. Verifique se o filtro daqui de cima tá correspondente, pode ser que ele esteja bloqueando aí alguma visualização pro mapa. Tudo bem? Vamos dar sequência então. Lembrando, pessoal, que no finalzinho daqui eu vou deixar alguns minutos. Fiquem à vontade para deixar as dúvidas aí no chat, tá? E depois a gente tira alguns minutinhos para sanar essas dúvidas. Outra funcionalidade que a gente tem disponível é baixar essas camadas no mapa, tá? Então, vocês podem identificar aqui na lista de camadas que esses itens eles possuem esse ícone de download e ele pode ser baixado, ele vai ser baixado num formato
JSON pode ser utilizado em qualquer outra aplicação, né, que utilize essa extensão, tá bom? Meu Canva fica voltando, mas é isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre mapas no aplicativo. Antes disso, deixa eu ver se o meu simulador ressuscitou, porque ele tinha resetado aqui, bem um pouquinho antes do nosso webinar. Até para a gente não perder esse tempo, deixa eu ver se já temos alguma. A gente tem dúvidas no chat, Lua? Sabe me dizer? Ainda não. Ainda não? Certo. O meu simulador vai ser isso aqui mesmo. Vamos lá, então. Vamos falar sobre mapas no app mobile, tá? Um pouquinho sobre as funcionalidades e como que é o visual dentro lá do aplicativo e depois a gente vê isso mais na prática, tá? Bom, aqui a gente tem o seletor de mapas, exatamente igual aquele que a gente tem ali no web. Ele só tá num lugarzinho diferente. Ele vai mostrar justamente pra gente as opções de tipos de mapa. Se a gente prefere ver, né, essa visualização em satélite ou no formato padrão, relevo, enfim. Nós temos também a opção da lista de camadas, ela vai abrir a mesma lista que a gente abre ali na web, só que, né, com um detalhe que elas não ficam totalmente disponíveis como fica ali na web, que é só clicar e ela diretamente aparece. Ela demanda de um download. Então, nesse print que eu tirei aqui para mim, eu tinha acabado de clicar no item de download e ele estava carregando, tá? Então, para baixar essas camadas, a gente vai demandar de estar conectado, tá? Nós temos também o botão de visualizar programações. Essa visualização de programações abre justamente essa tela aqui, tá? Onde a gente consegue selecionar até 4 programações para serem visualizadas e plotadas ali no mapa, tá? De forma que eu posso visualizar essas programações coloridas, né? Por programação, no caso. Então, se eu tiver, nesse caso aqui, eu tinha uma programação de inspeção de estrutura e outra programação que seria de poda. Eu consigo ver elas abertas nessa cor, né, por tipo de programação, que é o que exatamente está aqui. Os pontos em vermelho são da programação estrutural e os 2 pontos em verde são das programações de poda. Eu também consigo fazer essa visualização de outra forma. Então, se as duas programações, por exemplo, forem a respeito de uma mesma equipe ou sobre um mesmo assunto, né, uma mesma demanda, eu posso selecionar para que esses pontos no mapa sejam coloridos, então, por status. Então, status concluído, por exemplo, vai ter uma cor diferente do status pendente, ou seja, qual for aí a configuração que a gente vai definir. Tudo bem? Olha só, uma funcionalidade daquela tabelinha de atributos que eu comentei ali com vocês, né? A gente consegue clicar nesses pontos e abrir toda essa tabela de atributos, tá? Isso tudo aqui diretamente no app e a gente também consegue fazer no web. Vou até retornar aqui para mostrar para vocês algumas coisinhas que podem ser pertinentes, tá? Então a gente consegue clicar nesses apontamentos aqui. Aí que ele está carregando. E ver mais informações. Vejam só, esse formulário de inspeção de rede, ele tá bem cru, né? Eu até consigo ver fotos aqui, mas ele só me mostra o serial, a equipe, o status, né? E a latitude e longitude. Mas eu vou mostrar para vocês como que tá esse de olho vivo aqui. Ele já tem bem mais campos configurados para a tabela de atributos, tá? Eu tenho uma foto, eu tenho a classe dele, eu tenho detalhes do formulário que eu consigo inserir aqui também, eu tenho a origem, tudo que for pertinente abrir nessa tabela, nesse pop-up, né, a gente consegue configurar. E também a gente tem outras ferramentas por aqui, tá? Eu consigo clicar direto na foto e abrir isso no detalhe, né? Do detalhe do apontamento, ele vai direto para o arquivo de imagens. Eu também consigo voltar e ver detalhes do apontamento. Eu consigo criar uma cópia diretamente daqui também, tá? E é isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela do app. Vamos lá. Olha só, aqui
estão o seletor de mapas, tá? Então a gente consegue ver tanto por satélite ou, por exemplo, numa modalidade padrão, tá? A gente consegue também, na lista de camadas, selecionar essas camadas que eu quero visualizar, tá? Vou mostrar para vocês aqui essas duas camadas que a gente adicionou. Vocês estão vendo aí como webinar cartado, como uma poligonal e como rede, né? São duas camadas que a gente inseriu aqui no nosso mapa para mostrar para vocês, né, uma possibilidade dessa funcionalidade também. Essas camadas foram adicionadas, então elas ah, vieram de uma fonte externa, tá? E a gente incrementou, colocou, fez o upload dela aqui na nossa plataforma. Então vejam só, eu fiz uma camada de poligonal. Então, na poligonal, quando a gente fala, né, de equipes de manutenção de redes de distribuição, a gente separa aí em toda a cidade várias equipes. E as equipes normalmente ficam alocadas num setor da cidade ou numa poligonal. Então, eu fiz um esboço aqui de uma poligonal, onde seria a área de atuação de uma determinada equipe. Vou tirar ela para vocês verem uma camada que a gente fez simulada aqui de uma rede de distribuição, por exemplo, tá? Então, a gente fez inserimos aqui essa camada no mapa, tá? Aqui no app, a gente não consegue visualizar informações detalhadas sobre a camada em específica. A gente consegue visualizar isso direto aqui no web, e assim que a gente retornar, eu compartilho com vocês mais sobre isso. Vamos ver essas funcionalidades direto aqui do app e como que elas ajudam a gente diretamente na operação. Quando a gente está falando de app, realmente é uma mão na roda quando a gente está em campo, né? Para a equipe de campo, para algum inspetor que está tentando visualizar diretamente ali do celular as atividades, tá? Bom, compartilhei com vocês sobre o seletor de mapa, compartilhei com vocês sobre a lista de camadas. Aqui a gente também consegue visualizar as camadas de painéis, tá? Assim como a gente fez no web. Também consigo, vou desativar ela aqui para não ficar muita informação. Eu também consigo habilitar por formulário, tá? Então vejam que para eu habilitar esses outros dois aqui, eu vou precisar fazer o download dele. Ele está aparecendo direto aqui para mim como camadas. Vejam que como camadas ele aparece dessa forma, tá? Agora eu vou tirar essas camadas de formulários para a gente enxergar de uma outra forma essa informação direto no mapa. Olha só. Eu quero enxergar uma distribuição por programações, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Eu posso selecionar aqui até 4 programações, tá? A minha lista tem 4. Poderiam ter mais na lista, mas ao selecionar a gente só consegue selecionar 4. Eu vou selecionar para me mostrar a estrutural e a programação de poda, e ela vai ficar assim: o que tiver em vermelho vai ser da estrutural e o que tiver em verde é da de poda. Então eu estou vendo a cor com uma segmentação por tipo de programação, né? Ou por programação que eu inseri aqui. Eu também consigo visualizar isso por status, tá? Eu tô com os 3 status aqui variados entre os formulários, mas aqui justamente é onde eu enxergo o que pode ser que já esteja concluído. Vamos ver um formulário que está um pouquinho mais completo, esse aqui de vegetação, por exemplo. Olha só, eu já consigo ver as fotos, eu consigo ver todos os atributos que eu defini lá na configuração, justamente para entender, enxergar, né, algum dado que é estratégico para a gente, quando que foi encontrado, qual que é o serial, a classe, informações diretas do formulário, tá? Eu tenho aqui no meu formulário, eu inseri uma informação de qual é o alimentador, né, dessa rede, então tá aparecendo aqui para mim, qual que é a origem desse formulário, enfim. E o status também, tá? E a partir daqui a gente consegue entrar diretamente para editar, para criar uma cópia, como tá, né, em azul aqui. Posso entrar para editar essa informação. Aqui eu consigo também inserir informações, né, de pontos no mapa. Vou alterar o status aqui para concluído.
Consigo adicionar os recursos, tirar mais fotos, enfim, concluir a edição. Ele vai mudar o status aqui, mas eu preciso sincronizar para que ele apareça, tá? Vamos lá. Vou trocar o meu compartilhamento de tela de novo. Já voltou aqui minha tela, né? Se não, por favor, me sinalize. Mas, olha só, então, essas informações que estão aqui no mapa, né, nessa tabela de atributos, é justamente aqui que a gente configura. Então, eu voltei ali aquela telinha só para a gente recapitular. Então, no momento em que eu estou fazendo o ajuste, uma configuração do meu formulário, né? Então, vamos voltar. Eu vou em configurações, formulários, vou editar o meu formulário. Clico em ver, né, para visualizar ele e vou em editar. Nessa aba aqui de configurações da lista de camadas, a parte inferior aqui de personalização da tabela de atributos é justamente onde eu defino quais são as informações que vão aparecer no meu pop-up, tá? Então, seja no pop-up na dashboard, ou seja no pop-up do aplicativo, as informações vão aparecer de acordo com o que está aqui. Poxa, está muito poluído, tem informação demais, eu só preciso ver essas três. A gente consegue fechar, né? Tirar esses itens daqui e visualizar só aquilo que é interessante. Ou não, quero ver mais itens. Ah, se eu não me engano, aqui a gente tem a gente tem um limite de 10 itens nesses atributos, tá? Então não dá para colocar todo o item do formulário ali no pop-up, gente. Não, não é assim também. Então, até 10 itens a gente consegue definir para visualizar ali na tabela de atributos, tá? Que eu ia mostrar? Ah, informações sobre a camada, que acabou passando batido. Vamos lá. Já abro para vocês também. Aqui, nossa querida Tatuí. Bom, como eu comentei com vocês, essas duas camadas que estão aqui por fora, né, da organização ali dos menus e das naturezas das listas de camada, eu trouxe ela de uma fonte externa, tá? Então, eu tenho aqui a minha camada da poligonal e qualquer informação, né, que esteja atribuída a essa camada que foi inserida aqui, a gente consegue, isso também fica disponível aqui, tá? Então, como foi algo que eu fiz simulado, né? Eu inseri uma informação sobre poligonal. Ela é a poligonal desse bairro Doutor Laurindo, por exemplo, tá? Se tiver qualquer outra camada que precisa ser inserida aqui e tenha várias outras informações, então a gente tem exemplos de camadas, por exemplo, que dizem respeito a propriedades. Eu consigo inserir isso, pode vir, né? Dessa fonte externa, isso pode vir a informação de matrícula, nome do dono, data de alguma coisa que seja relevante. Então, qualquer lista de dados, né, documentação que tiver relacionada a essa camada, ela fica disponível aqui no sistema para gente. Então, até vou mostrar outra aqui. Essa é a camada que simula a minha rede de distribuição. Aí eu tenho uma informação que ela é desse alimentador, por exemplo. Então, essas informações podem ser acessadas também, né, pela nossa dashboard. Lembrando que isso aqui especificamente fica disponível no web, tá? A gente não consegue ver esse detalhe da camada lá no aplicativo. Vamos lá? Lembramos então aí, né, onde que a gente configura aquele pop-up. E aí eu tenho só uma observação antes da gente passar aqui para as perguntas sobre a possibilidade, né, quem estiver aí nos assistindo e que são usuários já do Cartado e vão rapidamente depois desse webinar testar e ver como que a gente consegue, como que vocês vão conseguir utilizar e aprimorar aí na operação de vocês, algumas parametrizações podem ser necessárias, tá? Então, nem toda unidade pode estar prontamente habilitado aí todas essas funcionalidades que a gente compartilhou, mas se vocês encontrarem qualquer dificuldade ou qualquer bloqueio ali, vocês podem entrar direto em contato com o nosso suporte, tá? Aqui nos próximos slides eu já vou deixar também essa informação com mais prontidão para vocês. E eu vou abrir para as perguntas.
que possam haver aqui no chat. Tentei não ficar olhando para não atrapalhar. Luan, se você já tiver alguma na mão aí, não sei se você estava acompanhando o chat do pessoal. Tô acompanhando sim, mas sem perguntas por enquanto. Não tem perguntas? Nossa, então tá tudo certo. Ah, a Dani comentou sobre o webinar de construtor de formulário, sim. Então, a gente, inclusive, eu utilizei muito ele para fazer alguns formulários, essas fichas que estão aqui. Vou reforçar aqui com todo mundo, né? Eu sei que nós temos usuários aqui presentes e qualquer outra pessoa que esteja assistindo e que tenha interesse em entender melhor como que a gente pode trazer mais eficiência para a operação de campo utilizando o cartado. Podem acessar esse QR Code que está na tela ou também pelo link que a gente vai deixar aqui no chat, tá? Ah, vocês podem Kate, receber. Oi, pode falar. tem uma dúvida aqui do Felipe. Hum, Ele perguntou se ele precisa compartilhar a camada que ele criou com cada usuário individualmente. vamos lá. Ele perguntou se ele precisa compartilhar com o usuário, certo? Se a gente estiver falando de uma configuração, Felipe, se a gente estiver falando de uma configuração do painel, isso vai ficar diretamente relacionado às configurações do painel, tá? Então, se aquele usuário em específico tem acesso, né, àquele painel, ele automaticamente teria acesso à camada dele diretamente no mapa, tá? Eu acredito que o mesmo vai valer para o formulário, né, Luan? Se você puder até me ajudar com isso, Exatamente. né? Tendo a Se aquela permissão, pessoa. Pode ele falar. vai ter acesso. Se ele consegue visualizar o formulário, ele automaticamente vai ter acesso também àquela informação no mapa, né? Isso, Pedro. Obrigada aqui por reforçar. A gente, na configuração de menus e painéis, vou abrir aqui mais no detalhe para vocês. A gente consegue compartilhar não só com usuários em específico, né, mas também com equipes, tá? Ou até mesmo por nível de permissão. Então, se um nível de permissão inteiro, né, puder visualizar aquele painel, ou que seja interessante visualizar aquele painel, a gente consegue selecionar diretamente pela configuração do painel aqui nas configurações, tá? Beleza. Temos mais dúvidas? Eu já estava pronta para tirar muitas dúvidas, gente. Ó, essa parte da visualização através do mapa é permitido somente se a equipe tiver uma programação. Você está falando, Mylon, você está falando no app, né? Olha, eu entendo que não, tá? Deixa eu até fazer uma simulação direto aqui com vocês, ao vivo. Eu vou tirar a programação que tá para mim. No manual, Pedro, você tá dizendo? Peraí, que agora eu comecei a prestar atenção no chat, aí eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. É, vou arquivar essa. Não possível arquivar essa aqui. Para criar uma nova. Um apontamento novo. Opa, passou batido. Olha só. Então, deixei aqui um formulário de olho vivo novo. Que é esse carinha aqui. Ele não está inserido em nenhuma programação, certo?
Agora eu vou compartilhar de novo a tela do meu celular para vocês. Deixa eu fazer uma sincronização completa aqui só por garantia, porque eu ainda não fiz hoje. Ah, Luan, você consegue me ajudar a visualizar essas perguntas aqui? Ah, tá. Acho que eu encontrei. Aham. E é. Eu tenho uma primeira pergunta aqui do Pedro Fornari. A configuração dos campos que aparecem como atributos é configurada por formulário, correto? Isso aí é configurável por formulário, tá? Enquanto vai aparecendo aqui para eu mostrar para o Marlon a dúvida dele, Outra pergunta que eu acho que foi respondida também por essa resposta da peraí, Etienne é para o João. só um minutinho. Então, Uhum. se isso aí, as informações de atributo, né, do mapa de atributos, da tabela de atributos, ou seja, daquele pop-up que aparece, isso precisa ser configurado por formulário, tá? Então, eu posso ter um formulário que precise de mais informações, outros de menos, e isso realmente a gente vai, visualizar, isso vai ser editável por formulário, tá? Isso realmente precisa entrar em cada um deles para definir o que que deve aparecer ali. Veja que esse aqui tá bem vazio, né? Qual que é a dúvida do João? Eu acho que essa tua resposta já tira do João, né? O João ele perguntou na configuração dos campos, eu posso colocar qualquer um ou apenas os campos fixos? Eu acho que ele quer dizer dos campos fixos do formulário, né? Mas são todos os campos do formulário variável. Seriam todos os campos do formulário variável, tá? A gente pode acabar encontrando algum que, se não estiver aqui, vocês podem acionar o suporte para isso, tá? Então, a princípio, são os campos do formulário, por exemplo, esse aqui de alimentador, origem, fui eu que criei ali pelo construtor. Então, podem ser inseridos aqui. Ah, e abriu aqui. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Ah, durante que eu tive que trocar de uma tela para outra, mas vamos lá. Então, vou ajustar aqui a visualização do mapa, tá? Então, vou vir aqui nas camadas, vou abrir o painel de distribuição, tá? Eu adicionei um extra ali, um formulário extra de olho vivo. Aqui a gente realmente fica restrito ao que está dentro da programação, tá? Porque o outro item do olho, que era um terceiro, né? Terceiro formulário aqui. Ah, desculpa, gente, eu não defini a coordenada dele. Só um minuto, vou ter que fazer de novo. Ah, Luan, tem mais perguntas, por favor? Tem uma pergunta aqui que o Ricardo Alexandre colocou no chat, que é Cartado tem a funcionalidade RFI. E até o Pedro Fornari comentou se é Request for Information, ou talvez tenha faltado um D de RFID também, pode ser? Não entendi a pergunta. Se ele puder. Detalhar pra gente? É, Desculpa, gente, eu esqueci a parte mais importante de criar meu aplicativo, do meu formulário. Faltou a coordenada. Então, eu vou ajustar isso aqui para a gente visualizar ele. Tá lá no meio do Atlântico. Tem mais alguma dúvida, Luan? Acabou nessa? era referente ao Request for Information, ali, solicitação de informações. Foi só Para essa? controle de pendências no Tá. projeto ou construção. Ah, desculpa, eu não vou saber responder essa pergunta. Eu não sei do que se trata. A gente pode deixar no conteúdo depois aqui do webinar, né? O Fornari já respondeu que a gente não tem essa funcionalidade.
Uhum. Tô só adicionando aqui, só para não precisar trocar compartilhamento de novo. Tô só adicionando aqui a localização do meu apontamento, tá? Hum. Ok, vou fazer a sincronização. Então, vamos visualizar aqui no mapa. Vou puxar o painel de distribuição. Vamos ver como que ele está aparecendo. Se eu visualizar aqui por natureza diretamente no de olho vivo, né? Então, padrão melhor. Aqui. Sim, Mylon, ele fica restrito a informações que estejam direto na programação, tá? Pelo menos o que a gente já tem por aqui. Tudo bem? Ah, vou voltar o compartilhamento aqui pro computador. Pessoal, não temos mais dúvidas, então? Acredito que sejam essas, né? Do Bom, chat é isso. deixei aqui na tela um QR Code para que vocês consigam recebam aí o certificado da participação de vocês, tá? A gente também vai deixar isso aqui no chat. E não percam, em breve a gente vai ter o webinar de notificações do fluxo de homologação, né? Ou fluxo de aprovação. Então, ali no webinar, o pessoal vai explicar melhor como configurar e como usufruir dessa funcionalidade. Gostaria também de compartilhar aqui com vocês sobre a nossa base de conhecimento. Acredito que a maioria já esteja ciente. A gente tem uma nova base de conhecimento, ela habilita ali uma busca com suporte de inteligência artificial. Então, a gente consegue acionar e fazer perguntas específicas. A inteligência artificial identifica dentro da nossa base. Resposta, né? Uma resposta direcionada à sua dúvida e te direciona também aos artigos que possam ajudar. A gente consegue fazer exportação de algum artigo específico. Então, se tem algum item aqui dentro do manual que seja relevante exportar em PDF, para deixar em algum grupo de WhatsApp, algum grupo específico, para deixar com alguma equipe, né? Às vezes, enfim, isso pode ser baixado também via PDF, tá? E é isso, usufruam bastante da plataforma, da nova plataforma de manual, tá? Da Cartado. Aqui estão os canais de suporte, como eu comentei com vocês. Se a depender, né, algum detalhe das funcionalidades que a gente compartilhou aqui, se isso demandar de parametrização ou de algum ajuste específico, podem entrar no nosso, em contato com o nosso suporte, que eles estarão de prontidão ali para auxiliar vocês. Tudo bem? Pessoal, eu agradeço a participação de todos. Espero que tenha sido esclarecedor aí para todo mundo. Realmente trazer um pouco mais de detalhes ali sobre as funcionalidades de mapa, no intuito que vocês realmente ah, utilizem, né, na operação, tenham uma visualização mais clara, talvez de pontos de concentração ali de ocorrências de alguma classe específica, e diretamente com a equipe de campo também, a equipe de campo conseguindo ver, né, a demanda direto ali pelo mapa. Isso certamente traz vantagens aí para a operação de vocês. É isso. Muito obrigada.